Olá, bem-vindos ao canal Falas do Henrique. Como vocês sabem, aqui a gente fala sobre espiritismo e sobre o mundo espiritual. E nesse vídeo nós vamos falar sobre sensibilidade. Então, você já ouviu falar que o essencial é invisível aos olhos? E você já ouviu falar que mais importante do que ver é sentir as coisas que chegam até a gente? Bom, através da nossa história, nem sempre o ser humano teve a capacidade de desenvolver os seus sentimentos. E isso porque, desde o início da vida humana na Terra, até alguns milênios atrás, o ser humano precisou se preocupar mais com o seu instinto de sobrevivência do que se preocupar com o avanço da sua sensibilidade e da sua espiritualidade. Bem, para se ter uma ideia do que isso significa, imaginemos Moisés, que retirou o povo do Egito e levou esse povo para o deserto em busca de uma terra santa, que ele não sabia como era e nem sabia onde ficava. Agora imaginemos que esse povo só sabia obedecer ordens, pois eram escravos e não tinham desenvolvido dentro de si os sentimentos de individualidade e nem de autoconfiança. Ou seja, era um povo rude e desprovido de conhecimentos, tanto da vida material e menos ainda da vida espiritual. Dessa forma, então, nós podemos pensar que Moisés não tinha como dizer para aquele povo que Deus era amor e que eles precisavam se amar como irmãos e, inclusive, amar as pessoas que tinham escravizado eles. Bem, em outras palavras, Moisés precisou mostrar para aquele povo um Deus guerreiro que subjugava os inimigos e punia os que não obedeciam. E só dessa forma ele conseguiu controlar aquele povo. Bom, e assim os séculos se passaram, com essa crença no Deus cruel e punitivo, até a vinda do Mestre Jesus. Bem, vocês conhecem a história e sabem que não foi fácil para o Mestre espalhar os seus ensinamentos. E foi justamente por isso que quando Jesus falou que Deus era Pai e que amava seus filhos, muitos não aceitaram, pois só acreditavam no Deus que castigava e não no Deus que perdoava. E foi por isso que Jesus disse o que está em Mateus, no capítulo 5, versículo 17, que é assim: Não cuideis que vim destruir a lei. Eu não vim destruir, eu vim cumprir. E por que será que ele disse isso? Bom, na verdade, se a gente prestar atenção nos mandamentos recebidos por Moisés, nós vamos ver que em nenhum deles está escrito que é preciso fazer guerras, mas sim que se deve respeitar o próximo, respeitar as pessoas e não ter cobiça pelas coisas que elas têm, e amar a Deus sobre todas as coisas. E mesmo depois de 3 anos de ensinamentos, quando se despediu dos seus discípulos, Jesus ainda os orientou, dizendo o que está em João, no capítulo 14, versículos 16 e 17, que é assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E também o que está no versículo 26, que é assim: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Bom, e depois de 2000 anos, finalmente a humanidade se encontra em condições de entender o que o Mestre falou. E isso só foi possível com o desenvolvimento da mente humana e do raciocínio lógico.
que possibilitou ao ser humano desenvolver ou se transformar de um ser rude em um indivíduo espiritualizado, que conseguiu sim desenvolver a sensibilidade. E graças a essa evolução, o ser humano pôde finalmente receber o Consolador prometido, para que pudesse entender o que o Mestre tentou mostrar há milênios atrás, mas não conseguiu. E em dezembro de 2020 foi recebida uma mensagem no Grupo Espírita Trabalhadores da Luz. E essa mensagem foi assinada pelo Espírito Abigail. Eu vou deixar ela aqui na descrição desse vídeo. E a mensagem é assim, abre aspas. As ferramentas a serem usadas fazem parte do aprendizado que se adquiriu. Elas estão nas atitudes tomadas, nos pensamentos que chegam e nas dúvidas que brotam. As ferramentas disponíveis são as mesmas que permitem com que o questionamento apareça e tome corpo sobre os fatos e sobre as coisas que acontecem. Quando se sabe reconhecer, sabe-se perceber a utilidade das coisas. Reconhece-se as coisas que chegam e por que chegam. Reconhece-se as oportunidades e o porquê elas se fazem presentes. Quando se consegue apurar o olhar e os sentidos, as coisas começam a fazer sentido. Quando se consegue perceber as coisas que chegam, consegue-se também perceber as coisas que já estavam e ainda não tinham sido percebidas. O segredo está na sensibilidade, que pode ser sutil ou carregada de formas e costumes. Sejam sensíveis como a pele, que sente a mudança da temperatura exterior e se prepara para proteger o organismo das invasões indesejadas. Sede sensíveis como a flor, que se machuca quando é manipulada por qualquer agressão. Sede sensíveis e prudentes, para poderem perceber as coisas, sentimentos e intuições recebidas de forma inesperada e sem programação. Sedes um com o todo, que está em tudo. Sedes luz. Fecha aspas, assinado Abigail. E isso é para a gente pensar. Bom, esperamos que vocês tenham gostado. E acredite, todos nós temos mentores espirituais que nos orientam o tempo todo e nos ajudam sempre que a gente deixa. Até o próximo vídeo. Tudo de bom e muita luz.